I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? And Joseph, her husband, was a just man, a very just man. E José, seu marido, era um homem justo, um homem muito justo. He believed God. Ele cria em Deus. And when you look at him with those lovely big soft eyes and say, Joseph, Gabriel, the archangel, visit me and told me that I was going to conceive knowing no man. E quando ela olhou para ele com aqueles belos olhos grandes e ternos e disse, José, Gabriel, o arcanjo, me visitou e me disse que eu ia conceber sem conhecer homem. Now, if Joseph were to just to look back in the scripture, the prophet said she'd do that. Agora, se José tivesse só olhado na Escritura, o profeta disse que ela conceberia. It was only God interpreting His own word. Era apenas Deus interpretando a sua própria palavra, está vendo? But it was too unusual. Mas foi incomum demais. That's what's the matter in any age. É esse o problema em qualquer era. The Word of God is foreign to people. It's too unusual. A palavra de Deus é estrangeira para o povo. Ela é incomum demais. God always does the unusual. Deus sempre faz o incomum. It's unusual anywhere God is. É incomum em qualquer lugar que Deus esteja. It's against the systematics of the world. Because they've got things the way that they think it should be. É contra o sistema do mundo porque eles estão com as coisas do jeito que acham que deveriam ser. But God comes in and does the unusual. Mas Deus vem e faz o incomum. How could this virgin conceive? Como poderia esta virgem conceber? He was honest, he sought God about it. Ele foi honesto, ele buscou a Deus quanto a isso. And then God spoke to him in a dream and said, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Então Deus falou com ele num sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. God has overshadowed her. This is what's done it. Deus fez sombra sobre ela. Foi isso que aconteceu. Did you ever notice how God dealt with Joseph there? Você notou como Deus tratou com José lá? In a secondary way, in the way of a dream. De modo secundário, através de sonho. Now we know these dreams, we believe in dreams. Agora sabemos que há sonhos, cremos em sonhos. I believe in dreams. Eu creio em sonhos. God's always dealt with people in dreams. Deus sempre tratou com as pessoas em sonhos. But dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted. Mas sonhar é secundário, veja. Pode estar certo ou errado, a menos que seja interpretado. But he didn't need any interpretation. Mas ele não precisou de nenhuma interpretação.
It was God himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret. Era o próprio Deus falando diretamente com José, porque não havia um profeta na terra naqueles dias para interpretar. There hadn't had a prophet for 400 years. Não tinha havido um profeta por 400 anos. So the next best that God cared for the welfare of his own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation. A melhor coisa seguinte, pois que Deus cuidava do bem-estar, estar do seu próprio filho, era falar com José através de um sonho e sem interpretação. He said, "The woman is right. Ele disse, a mulher está certa. That holy thing which is conceived in her is the Son of God." Aquela coisa santa que nela está gerada é o Filho de Deus. Amen. Didn't need any interpretation. Não precisava de nenhuma interpretação. God does his own interpreting. To honest, sincere hearts. Men and women that looks upon the thing that's mysterious. Deus faz a sua própria interpretação a corações honestos, sinceros, homens e mulheres que olham para a coisa que é misteriosa. If you're honest and sincere and will believe, God has a way of interpreting it to you. Se você for honesto, sincero e crer, Deus tem uma maneira de interpretar isso a você. First, find out if it's a promise. Primeiro descubra se é uma promessa. If Joseph had just went back, got away from the traditions and went back to the Bible and find out, Isaiah said she's going to do that. Se José tivesse ido e se afastado das tradições e tivesse ido à Bíblia e descoberto, Isaías disse que ela ia assim conceber. And the things that were spoke of in his birth and all about it was spoke by the scriptures, by the holy prophets, as Peter said. E as coisas que foram ditas, e o nascimento dele, e a respeito de tudo, foi falado pelas Escrituras, pelos santos profetas, como Pedro disse. And no man has a right to put any private interpretation of that. E ninguém tem direito de pôr interpretação particular nisso. It's just exactly what God said would take place. É exatamente o que Deus disse que aconteceria. He was a manifestation of the Word of God promised for that day. Ele era a manifestação da palavra de Deus prometida para aquele dia. God said it, so there it was. Deus disse, de modo que ali estava. That settled it. Assunto encerrado. Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. They couldn't, phenomenal rather. Jesus disse, quando ele esteve na terra, quando não conseguiam entender o ministério dele, era grande demais, fenômeno demais, não conseguiam. Fenomenal, melhor dizendo. They couldn't understand him. Não conseguiam entendê-lo. He said, search the scriptures. Ele disse, examinai as Escrituras. I hope I'm not deafening you out there, blasting into that. Espero que eu não esteja deixando os surdos aí, falando alto nisso. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Man. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está vendo? They are the ones who tell you who I am. Yes. São elas que vos dizem quem sou. See, God allotted the word. Está vendo? Deus atribuiu a palavra. That day was to be the manifestation of God, God Emmanuel with us. Aquele dia era para ser a manifestação de Deus. Deus, Emmanuel, conosco. His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. O seu nome era maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. And his name shall be called Emmanuel, God with us. E o seu nome era Emmanuel, Deus conosco. God was in David. Deus estava em Davi. God was in Moses. God Deus estava em Moisés. Deus. That's God all the way through, manifesting himself for that age. É Deus no decorrer de tudo, manifestando-se para aquela era. But this age, a virgin shall conceive. And she'll bring forth a son, and he will be God with us. Amen. Mas esta era, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Deus conosco.
That's what they crucified him for, making himself God, and also for breaking the Sabbath. Foi por isso que o crucificaram, por fazer-se Deus e também por quebrar o sábado. He was God over the Sabbath, and he was God. Ele era Deus sobre o sábado e ele era Deus. And he was not just an ordinary man or an ordinary prophet. E ele não era apenas um homem comum, um profeta comum. Yet he was an ordinary man and a prophet. But he was the God prophet. Entretanto, ele era um homem e um profeta comum, mas ele era o Deus profeta. And he was the fulfilling of the word, exactly what God said he would do. E ele estava cumprindo a palavra exatamente o que Deus disse que ele faria. So which one of you can condemn me of sin? Disse: qual de vós pode me condenar de pecado? Search the scriptures. Examinai as Escrituras. In them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Nelas cuidais ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. But their traditions, they was living in a glare of another age. Mas as tradições deles, eles estavam vivendo no brilho de outra era. As I was preaching a few weeks ago, living in a glare. Como eu estava pregando há algumas semanas atrás, vivendo num brilho. Glare is a mirage, the sun reflecting itself, and it's false. Um brilho é uma miragem, o sol se refletindo e é falso. And any glare of another age is a false reflection. E qualquer brilho de outra era é um reflexo falso. The people always are walking in something that happened years ago. As pessoas sempre andam em uma coisa que aconteceu anos atrás. The Lutherans are walking in a Lutheran glare. Os luteranos estão andando no brilho luterano. Luther's sunlight was fine in his day. Wesley was good in his day. The Pentecostal was good in its day. A luz do sol de Lutero foi boa em seu dia. A de Wesley foi boa em seu dia. A dos pentecostais foi boa em seu dia. We're going on up the ladder. We're living in another age. Estamos subindo a escada, estamos vivendo em outra era. We're going on. We can't keep looking back. Estamos continuando sempre. Não podemos ficar olhando para trás. When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made. We get our traditions wrapped up. Quando nos acomodamos com as coisas, achamos que estamos com tudo. Ficamos com nossas tradições envoltas. And that was all right for that day, but we're moving on. E isso foi bom para aquele dia, mas estamos continuando adiante. Search the scriptures and see what's promised for today. Right. Then we'll know where we're at. Then we can tell where we're standing. Examinem as Escrituras e vejam o que foi prometido para hoje. Então saberemos onde estamos, então perceberemos onde nos encontramos. Luther, you can look in the scripture and see in that Sardis age, you can see exactly what was promised. Lutero, você pode olhar nas Escrituras e ver naquela era de Sardes, você pode ver exatamente o que foi prometido. Look what kind of a rider went forth. Look what went to meet him. Exactly, the cunningness of man, the reformation. Veja que tipo de cavaleiro saiu. Veja o que foi-lhe ao encontro. Exatamente, a astúcia do homem, a reforma. Watch Wesley and so forth. Observe Wesley e tudo mais. Just come on down into the Pentecostal age and down through that age. Watch how it's traveled. Ao chegar à era pentecostal e no decorrer dessa era, observe como isso percorreu. Look at the scriptures and see where we're at. Olhe para as Escrituras e veja onde estamos. That's the reason Jesus said, search the scriptures. É por causa disso que Jesus disse, examinai as Escrituras. See where we're at. Veja onde estamos. I believe we're at the coming of the Son of God right now. Creio que estamos à vinda do Filho de Deus agora mesmo. I believe we're at the age of the very hour that he might appear at any time. Creio que estamos na era da justa hora, quando ele poderá aparecer a qualquer hora. I believe the scriptures declare that we're in the last hours of the history of this world. Creio que as Escrituras declaram isso, que estamos nas últimas horas da história deste mundo. I can see things as they're shaping. Posso ver as coisas ao estarem tomando forma.
See this ecumenical council leading all the churches into it, into the mark of the beast. Veja esse concílio ecumênico levando todas as igrejas para isso, para a marca da besta. And see the Roman Empire and what it's doing and all the rest of them. E veja o Império Romano e o que está fazendo e todos os demais. See them getting together, shutting out the light, shutting off the gospel. Veja eles se juntando, excluindo a luz, excluindo o evangelho. Everybody had to belong to it and walk in their lights or you won't walk at all. Todos terão que pertencer a isso e andar nas luzes deles, ou você não andará de forma alguma. See, we're at the end time. Veja, estamos no tempo do fim. There's nothing left for us but to hold on to God and believe His Word. Nada nos resta senão agarrarmos-nos a Deus e crermos em Sua palavra. The Word is always right. A palavra sempre está certa. In the Laodicea church age, that was the only church age of all of them that Christ was put on the outside of the church. Na era da igreja de Laodiceia, essa foi a única era da igreja de todas elas que Cristo foi colocado para fora da igreja. He was on the outside knocking. Ele estava do lado de fora batendo. What's happened? O que aconteceu? This ecumenical council is what's going to put him out. Este concílio ecumênico é o que vai colocá-lo para fora. The Bible said he was be on the outside, and he is. A Bíblia disse que era para ele estar do lado de fora, e ele está. It shuts off what? The Word. Isso deixa o quê? De fora? A palavra. And he is the Word. He's always been the Word, and he's still the Word tonight. Amen. E ele é a palavra. Ele sempre foi a palavra. E ele ainda é a palavra hoje à noite. He is the Word. Ele é a palavra. The Bible said the Word is sharper, more powerful than a two-edged sword. A Bíblia disse, a palavra é mais afiada, mais poderosa que uma espada de 2 fios. Hebrews, the 4th chapter, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebreus capítulo 4, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. The Word was. A palavra era... They should have known who He was when Jesus said that in that day. Eles deveriam ter conhecido quem ele era quando Jesus disse isso naquele dia. Watch what He did. Observe o que ele fez. One day He was standing there at the first beginning of His ministry. Um dia ele estava de pé lá, bem no começo do seu ministério. There was a man came to Him by the name of Simon, Simon Peter. Houve um homem que veio a ele chamado Simão, Simão Pedro. And when Peter looked upon him and saw him, Jesus said to him, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas." E quando Pedro olhou para ele e o viu, Jesus disse-lhe, teu nome é Simão e és o filho de Jonas. Well, he should have known that Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me. In him you must hear." Ele deveria ter sabido que Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele devereis ouvir. And here was a man that had never seen him in his life, said, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas." E aqui estava um homem que nunca o havia visto na vida, disse, teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Why, he knowed right then that could be no more. Ora, ele soube naquele momento mesmo que aquilo não poderia ser mais. They hadn't had a prophet for hundreds of years, and here was a man telling him who he was. Eles não tinham tido um profeta por centenas de anos e aqui estava um dizendo-lhe quem ele era. No wonder he could receive it. Não é de se admirar que ele pôde receber isso. Philip at that time went and found Nathanael under a tree and brought him back to Jesus. Filipe, naquele tempo, foi e encontrou Natanael sob uma árvore e o trouxe até Jesus. Jesus said, "Behold an Israelite in whom there's no guile." Jesus disse, eis um israelita em quem não há dolo. He said, "Rabbi, when did you ever know me?" Ele disse, Rabi, quando me conheceste tu? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Hallelujah. Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. He said, "Rabbi, thou art the Son of God. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus. You're the King of Israel." Tu és o Rei de Israel.
He knew that was Ele sabia que era. what. It didn't need any interpretation. Right. Jehovah said that. O quê? Não precisava de nenhuma interpretação. Jeová disse isso. There stood those there who didn't believe it. Lá se encontravam os que não creram. They said, this man's Beelzebub. Eles disseram: este homem é Beelzebu. He's got some kind of a trick he's pulling. Ele está fazendo algum tipo de truque que ele tem. He's a fortune teller or something. Ele é um adivinhador ou algo assim. Jesus looked at him and said, while you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you. Jesus olhou para eles e disse: ora, vocês falam isso contra o Filho do Homem. Isso lhes será perdoado. But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it'll never be forgiven you in this world or the world to come. Mas quando o Espírito Santo vier para fazer a mesma coisa, falar contra isso, nunca vos será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. He was prophesying of our day, Hallelujah. the day that we should see. Ele estava profetizando do nosso dia, o dia que devíamos ver. For he is the same yesterday, today, and forever. Amen. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Remember, it was Jesus Christ that was in Moses. Lembre-se, era Jesus Cristo que estava em Moisés. It was Jesus Christ that was in David. Era Jesus Cristo que estava em Davi. David, the son of David, went up on the mountain, a rejected king, and wept over Jerusalem. That was nothing but Christ in him. Quando Davi, o filho de Davi, subiu na montanha, um rei rejeitado, e chorou sobre Jerusalém, isso não foi nada menos que Cristo nele. For about 800 years later, the son of David sat up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept. Cerca de 800 anos mais para frente, o filho de Davi assentou-se sobre o Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém abaixo e chorou. And said, Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen would have brood, but you would not. E disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu cobrir-te como uma galinha com a sua ninhada, mas não quisestes. When Joseph was in prison, that was Jesus. Quando José esteve na prisão, isso foi Jesus. When he was sold for pretty near 30 pieces of silver, that was Jesus. Quando ele foi vendido por quase 30 peças de prata, isso foi Jesus. When he was made Potiphar's man, that was Jesus. Quando ele foi feito o principal de Potifar, isso foi Jesus. When he sat at the right hand of Pharaoh, Quando ele sentou à destra de Faraó. and when he left everybody, the trumpet sound and everybody had to bow a knee, that was Jesus. Hallelujah. E quando ele saía, todos, a trombeta soava e todos tinham que se ajoelhar. Isso foi Jesus. No man could come to Pharaoh only through Joseph. Ninguém podia chegar a Faraó, somente através de José. No man can come through God only by Jesus. Ninguém pode chegar a Deus, somente por Jesus. It was Jesus, Hallelujah. the Word, prophesied, being fulfilled, spoken shadows and types. Foi Jesus, a palavra profetizada, sendo cumprida, falada em sombras e tipos. When Jesus is here on earth, he did the same thing the prophets did. That's why they know that he was God's manifestation of his word. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez a mesma coisa que os profetas. É por isso que sabiam que ele era a manifestação de Deus da sua palavra. It didn't need to be interpreted. Não precisava ser interpretada. When Nathanael saw this, he fell down and said, Thou art the king of Israel, the Son of God, the King of Israel. Quando Natanael viu isto, ele se prostrou e disse: Tu és o rei de Israel, o filho de Deus, o rei de Israel. We know no man could do this. Nós conhecemos a ti, ninguém poderia fazer isso. Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees. Nicodemos veio à noite, disse a mesma coisa pelos fariseus. But you see, they were so hooked up in their ecumenical council that they could not accept it. Mas veja você, eles estavam tão fisgados no concílio ecumênico deles que não conseguiam aceitar aquilo. He expressed what they said, Rabbi, we.
Ele expressou o que disseram, Rabi, nós. Who's we? The council. Quem é nós? O concílio deles? We know that thou art a teacher come from God, because no man could do these things unless God be with him. Nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer estas coisas a menos que Deus estivesse com ele. They recognized it. They knowed it was, but they were so hooked into it. Eles reconheceram isso, eles sabiam que era isso, mas estavam tão fisgados naquilo. God, in the past 40 years, has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost. And men and women are still outside of it because they're hooked into the same thing, living in a glare of another day. Yes. Amen. E Deus, nos 40 anos que tem decorrido, tem balançado esta nação com o batismo do Espírito Santo, e homens e mulheres ainda estão fora disso, porque estão fisgados na mesma coisa, vivendo no brilho de outro dia. What's the matter? Qual é o problema? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran or something? Todo mundo quer ser metodista, batista, presbiteriano, luterano ou algo assim. See, it's a glare. Veja, é um brilho. They were living in the glare of Moses' day. Estavam vivendo no brilho do dia de Moisés. What did he say? He said, O que ele disse? Ele disse, they said, we're Moses' disciples. eles disseram, somos discípulos de Moisés. He said, if you'd known Moses, you'd known me. Ele disse, se tivesseis conhecido Moisés, teríeis me conhecido. Moses wrote of me. Yes. Right. Yes. Moisés escreveu sobre mim. If you'd known Luther, you'd known this age. Se tivessem conhecido a Lutero, teriam conhecido esta era. If you'd known Methodist, you'd known this age. Right. Se tivessem conhecido metodistas, teriam conhecido esta era. For Christ wrote of this age. Pois Cristo escreveu sobre esta era. The words that's being fulfilled has to be fulfilled in this age. As palavras que estão sendo cumpridas têm que ser cumpridas nesta era. It doesn't need somebody to interpret it. God does his own interpreting. Hallelujah. Não precisa que alguém a interprete. Deus faz sua própria interpretação. God interprets himself because he's the only one that can interpret it. Deus interpreta a si mesmo, porque Ele é o único que pode interpretá-la. God's promises always vindicates what he said, and that's the interpretation. As promessas de Deus sempre vindicam o que Ele disse, e essa é a interpretação. We're marching to Zion, a beautiful